sofrerá com úlceras do Egito e com hemorroidas e com sarna e com coceira de que não possas curar-te. Vamos para o verso 61, o que a palavra do Senhor tem nos dizer. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrito no livro desta lei até que seja destruído. Então, amados irmãos, olhando para as leis de saúde, observando as leis de saúde segundo a vontade do nosso Deus, a gente alcança como presente saúde. E transgredindo as leis de saúde como a lei moral, a gente alcança a enfermidade. Amados irmãos, se a gente alcança a enfermidade, a palavra do Senhor nos diz que se a gente viver estritamente as leis do Senhor, nenhuma das enfermidades que está sobre o Egito estará sobre nós. Significa se até agora a gente convive com certas enfermidades, é porque somos transgressores da lei de Deus, tanto da lei moral como também da lei de saúde. E se somos transgressores ou desobedientes da lei de Deus, a palavra do Senhor diz assim: o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, se somos transgressores da lei de Deus, não temos como fazer parte da mensagem, ou seja, da missão que o Senhor confiou para a última geração. Bem, estamos falando de saúde da última geração, a gente precisa compreender qual é a responsabilidade que o Senhor deu para a última geração. Bem, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirmos o livro de 1 Pedro 2, verso 9. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias, 1 Pedro 2, 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Olha a responsabilidade que o Senhor nos deu. Vem continuando o verso. Para que anunciemos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados irmãos, nós somos uma geração elegida pelo Senhor. E muito mais que elegida pelo Senhor, nós fomos adquiridos pelo sangue do Senhor. E muito mais que adquiridos pelo sangue do Senhor, nós somos uma nação santa. E olhando para a palavra santa significa separado. E o Senhor pede para a última geração para se separar dos costumes e tradições que a sociedade na qual nós estamos inserida tem nos ensinado. Deixemos de olhar para a sociedade na qual nós estamos inserida, porque ela não tem nada para nos ensinar. Queridos irmãos, estamos falando da geração eleita e ela é santa, e a gente precisa compreender quando é que somos considerados santos. E vamos abrir o livro de Deuteronômio 28, verso 9. O Senhor vai nos confirmar quando é que um povo é considerado santo. Deuteronômio 28, verso 9. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Deuteronômio 28, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor te confirmará para si povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então o Senhor confirma um povo santo quando ele guarda os mandamentos e os estatutos do Senhor. E se a gente não tem guardado os mandamentos como os estatutos do Senhor, não temos como sendo consideradas pessoas santas. Então, amados irmãos, fomos chamados para desempenhar um papel fundamental no conflito. E a palavra do Senhor vem nos dizer que os que concedem ou transgridem a lei de Deus não têm como chegar à perfeição cristã. E para que a gente possa transmitir as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a gente precisa viver tudo que sai da palavra ou da boca do nosso Deus. Então, falando de saúde, a gente precisa compreender quais são os que vão cumprir ou proclamar as 3 mensagens angelicais. Amados irmãos, nós fomos chamados para transmitir as 3 mensagens angelicais. E olhando para as 3 mensagens angelicais, a gente consegue compreender que o braço direito das 3 mensagens angelicais é o que, amados irmãos? A reforma de saúde. Sem reforma de saúde, sem cumprirmos as leis estabelecidas pelo Senhor, não temos como desempenhar um papel fundamental no grande conflito. E a palavra do Senhor vem nos dizer que os que são transgressores não têm, amados irmãos, como cumprir um papel fundamental naquele que é o conflito no qual somos inseridos. A palavra do Senhor, gostaria que os irmãos abrissem o livro de Apocalipse 12, verso 17. Apocalipse
Apocalipse 12, 17, a gente vai entender quais são os que vão cumprir com a mensagem especial para este tempo. Porque podemos ser eu fazer parte da geração, simplesmente o remanescente que vai proclamar as 3 mensagens angelicais, porque ele segue o cordeiro para onde quer que ele vá. Apocalipse 12, verso 17, a palavra do Senhor diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, nós somos inseridos numa guerra entre o bem e o mal, num conflito entre qual nós estamos trilhando para a vida ou para a morte. E, amados irmãos, o dragão só vai irar-se com aqueles que procuram viver estritamente as leis de saúde, como também a lei moral, amados irmãos. Amados irmãos, nós compreendemos que as 3 mensagens angelicais, eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Apocalipse, porque todos conhecemos qual é a mensagem que o Senhor nos disse do dom, que é as 3 mensagens angelicais. E a primeira mensagem vem dizer, né? Olha, abramos o livro de Apocalipse 14, verso 6, diz assim: e viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, o primeiro anjo ele vem dizer para que a gente proclame com grande voz. Amados irmãos, os que têm debilidades físicas, morais e espirituais, eles não têm capacidade de proclamar as 3 mensagens angelicais com grande voz. E hoje vem dizer para que a gente possa proclamar com grande voz as 3 mensagens angelicais. E muito mais que proclamar, ele diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Amados irmãos, segundo o livro de Eclesiastes 12, verso 13, temer a Deus significa obedecer os mandamentos e os estatutos do nosso Deus. Então, para muito mais que a gente proclamar, a gente precisa obedecer primeiro para que a gente possa desempenhar um papel fundamental naquilo que é o conflito. E, amados irmãos, o primeiro anjo ele vem nos dizer: adorar aquele que fez os céus e a terra. E segundo o livro de Romanos, o apóstolo Paulo vem nos dizer que devemos prestar, ele diz assim: rogo-vos e, pois, irmãos, ou peço-vos, irmãos, que apresentemos o nosso corpo em quê? Em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto, que é, amados irmãos, racional. E, amados irmãos, olhando para isso, a gente consegue compreender se nós somos desobedientes das leis de saúde como da lei moral, não temos como apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Pelo contrário, a gente tem oferecido um sacrifício morto, porque o oposto de vivo é morto. Temos apresentando um sacrifício morto no lugar de santo, um sacrifício que é profano diante da presença de Deus. E em vez de apresentarmos um culto racional a Deus, temos apresentado o quê? Um culto irracional diante do trono da graça. Amados irmãos, na verdade o Senhor não leva em conta o tempo de ignorância, porque a palavra do Senhor vem dizer que o Senhor não leva em conta o tempo de ignorância. Na verdade, muitos de nós transgredimos as leis de saúde é porque nós queremos. E se nós queremos transgredir, amados irmãos, não temos como fazer parte das 3 mensagens ou proclamar as 3 mensagens angelicais. Então, o Senhor precisa de povo disposto, de pessoas dispostas, para que possam proclamar as 3 mensagens angelicais segundo a vontade do nosso Deus. Amados irmãos, se nós transgredimos com as leis de saúde, quer seja com a lei moral, como com as leis de saúde, estamos simplesmente lutando do lado do inimigo. E o Senhor precisa de pessoas dispostas que lutam a favor daquilo que é a missão que o Senhor nos confiou. Amados irmãos, eu gostaria de ler o livro Temperança, que tem como tema a fisiologia da temperança. No terceiro parágrafo, ele diz assim:
E Deus se comprometeu, amados irmãos, a manter esta maquinaria humana em saudável ação desde que o instrumento humano obedeça às leis de saúde e coopere com ele. Amados irmãos, o Senhor não tem como meter alguém para desempenhar uma função especial no grande conflito se ele é transgressor das leis de saúde. E o Senhor diz assim, que o Senhor nos prometeu nos dar saúde quando a gente obedece estritamente às leis de saúde, como também à lei moral. Se nós somos transgressores, só há um único fim, que é cooperar do lado do inimigo. E a palavra do Senhor vem nos dizer que a gente precisa buscar com todo o selo do mundo, procurar viver lei moral, como também a lei de quê? De saúde, queridos irmãos. Muito mais que falar, precisamos viver, porque a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios 4, verso 20, ele diz que o reino de Deus não consiste simplesmente em palavras, mas em quê? Em prática, queridos irmãos. O reino do Senhor consiste em prática. E a palavra, eu estou procurando aqui uma nota que diz assim, que os que são doentes, eu não estou encontrando a nota, mas eu assinalei a nota, que os que são doentes não têm como prestar um culto racional diante de Deus, amados irmãos. Então, se não temos como prestar um culto racional diante da presença de Deus, nós estamos a oferecer simplesmente um sacrifício morto. E no lugar de oferecermos um sacrifício vivo, a gente oferece um sacrifício morto. E muito mais, amados irmãos, para que a gente possa alcançar a perfeição de caráter, para que possamos alcançar a perfeição de todos os pecados. A gente também precisa lutar para que a gente possa alcançar vitórias sobre quê? Sobre todas as doenças, amados irmãos. Não precisamos simplesmente pregar vitória sobre o pecado, mas também precisamos pregar vitória sobre quê? Sobre as doenças, porque o Senhor vem nos dizer que se a gente ouvir estritamente as leis de Deus, como a lei de saúde, como a lei moral, nenhuma das enfermidades que está sobre o Egito estará sobre o povo de Deus. Talvez a pergunta que deveria surgir, que deve surgir sempre, porque então estamos a conviver com um paludismo? Se o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, é porque simplesmente somos transgressores daquilo que é a lei moral, como também é a lei de quem? Então a gente precisa tomar uma atitude no grande conflito, porque na verdade, amados irmãos, o tempo é curto e breve e precisamos muito aprender a questão da reforma de saúde, porque só vamos denunciar a Babilônia se nós vivemos estritamente o que, amados irmãos? As leis de saúde, como também a lei moral, porque elas se encontram no mesmo pé de igualdade. E que o Senhor possa nos abençoar, é simplesmente mais uma reflexão daquilo que é o que o povo precisa fazer, o que a última geração precisa fazer, porque ela carrega sobre si uma responsabilidade que é especial, amados irmãos. E o inimigo sabe que quando a gente aposta na reforma de saúde, nas questões de saúde, a gente alcança o quê? Vitória sobre o pecado, porque é impossível nós chegarmos à perfeição de caráter se nós transgredirmos o quê? As leis de saúde, amados irmãos. A gente precisa saber o que é que a gente precisa comer e quando é que a gente precisa comer. Porque os intemperantes, amados irmãos, não terão lugar no céu e não terão como desempenhar o papel fundamental naquilo que é o conflito que o Senhor nos designou. Precisamos, o Senhor pede para que o seu povo abra os olhos, ou veja, para que eles possam pedir o colírio para distinguir entre o santo e o profano. Porque o inimigo, ele tem procurado em nos destruir física, mental e espiritualmente, porque na verdade nós somos aquilo que ingerimos, amados irmãos. O que a gente come é aquilo que a gente vai ser. Então, que o Senhor possa nos iluminar e que a gente possa prestar mais atenção naquilo que tem a ver com as questões de saúde. Amém, irmão? Amém. Então, muito obrigado, nossa irmã Vivi, pela explanação com o tema Saúde da Última Geração. Então, é desejo de Deus com que tenhamos uma saúde completa, não só a saúde física, mas como também a saúde mental. Então, fala-se pouco da questão da saúde mental, tem sido mais notório a questão da saúde física, mas a saúde mental é muito, mas também muito fundamental, porque muitas das vezes podemos ter o físico bem adornado, mas se o mental não estiver completo, muitas doenças também assim
corremos o risco de assim a possuirmos. Muito obrigado, irmã Vivi, pelo espaço de saúde. Então, estamos na segunda parte do nosso programa, que é a ação missionária, e nós teremos uma conversa, né, com o nosso irmão Teixeira, que vamos aqui, né, ele vai falar um pouco sobre a sua conversão, né, visto que não foi adventista do berço. Então vamos procurar ouvir dele como é que recebeu a mensagem do Adventista do Último Dia, se foi evangelizado por um obreiro, se calhar numa conferência. Então, como é que realmente, né, ele teve toda essa conversão. Então, vamos ficar aqui só um pouquinho. Não seria mais ajudar um pouquinho. Ficar um pouco. Se ficar os inocentes a faltar e afastar um pouco, ficar. Irmão Teixeira, bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Obrigado, igualmente. Amém. Seja bem-vindo à nossa santa convocação. Nós decidimos ter cá hoje porque acharmos ser importante o irmão Teixeira não só falar para mim, também para os meus queridos irmãos, a sua trajetória, o encontro com Cristo, conforme também Paulo assim o teve. Então, por esse espaço, querido. Amém. Muito bom dia, irmãos. Bom dia. Bem, nós esperamos que todos estejam bem. Sinceramente, quando nós somos alcançados por Cristo, o nosso estilo de vida em Cristo Jesus se torna uma prova evidente da vitória sobre o pecado. Porque as pessoas começam a contemplar para nós e pelo poder do Espírito Santo, elas começam a compreender que, afinal de contas, é possível em Cristo a gente abandonar os nossos pecados. Em 2008, eu tinha apenas 16, prestes a fazer 17 anos. E as coisas corriam tão bem, estava prestes a terminar o último ano do ensino médio. A família toda alegre, porque imagine só uma coisa, qual pai, qual mãe não ficariam alegres em ver os seus filhos a estudarem tão bem? Mas então esse entusiasmo foi quebrado, porque quando comecei a interagir com as mais amizades, então ali comecei a conhecer a arma de fogo e comecei também a conhecer a marijuana. A liamba, nesse caso. A liamba. E a vida foi indo, vários assaltos foram feitos e como resultado disso, quase no final do ano, eu fui capturado para cumprir cadeia na comarca de Viana, lá em Luanda. E sabe, isso foi um pavor tão grande, não somente para a minha família, mas também para mim. É aqueles momentos em que você olha para si e você percebe que é como se tudo já estivesse perdido, como se já não existisse mais oportunidade para ti, porque primeiramente você frustrou os sonhos da família, a família que te olhava de um certo jeito, então estava lá naquela cadeia. O tempo foi passando, dentro da cadeia a gente foi vivendo, 17 anos, 18, estávamos ali, pequenos demais, porque lá a gente encontrou, assim, criminosos de todas as espécies. Os mais criminosos da cidade de Luanda estavam todos ali naquela época. Eu era apenas um rapaz. Continuei a fumar e, para piorar as coisas, eu me envolvi no mundo do tráfico de drogas e comecei então a vender drogas dentro da cadeia. Quando completei 2 anos, fui chamado para responder tribunal, lá no Tribunal Ana Joaquina, na Mutamba,
e condenaram-me 3 anos de cadeia. E faltava-me apenas porque quando você cumpre já uma parte detido, quando te condena, aquela parte conta. Então faltava-me apenas 1 ano e cumpri, e pela graça de Deus saí. Mas agora a questão é, como eu saí? Com o coração cheio de malícias. Os planos eram continuar a roubar e depois ir fora do país. A família ficou totalmente alegre porque, houve a quebra, mas então foi possível a liberdade física do Júlio, embora o Júlio se encontrava ainda aprisionado espiritualmente. E era aquela alegria, aparência sobre aparência, e as coisas foram indo. Então logo cheguei, apareceu uma arma de fogo e voltamos então na ação. E em menos de 2 meses, num dia tão belo, eu digo belo porque o sono estava tão bom, os meus pais estavam no quintal. E a minha sobrinha foi me chamar, eu só ouvi a voz dela no fundo, lá no sono. Eu despertei e quando saí, todo o quintal estava cercado de polícias e toda a rua estava cercada com a vizinhança. Aquilo foi um espetáculo. Eu vi o homem do meu crime, o homem que havia roubado comigo, e logo os polícias se despediram dos pais. O meu pai se preocupou em levantar e me seguir. E outra vez eu estava voltando na cadeia. O primeiro passo que eu marquei para a rua, eu vi os rostos dos vizinhos totalmente tristes. Mas como é que o Ju está a voltar de novo, ainda agora que saiu? Eu conseguia contemplar a tristeza das pessoas e convivia com a tristeza dentro de mim. Nessa altura, provavelmente, eu tinha 21 anos de idade. Depois de passar 3 anos, cheguei na cadeia, eram momentos de muita reflexão, porque nem eu conseguia admitir que estava outra vez a voltar naquele sofrimento. Os irmãos não imaginam o tipo de comida que dão ali dentro, a vida em si. E eu voltei, dessa vez já não fui parar na Viana, fomos parar na CCL, passamos na esquadra e fomos para a CCL, e lá na CCL a vida continuou. Os irmãos acreditam que dentro de uma semana eu já subi na cela disciplinária, nesse caso, lá chamam máxima segurança, um sítio isolado e trancado, você aí só vê as pessoas da janela, porque nos encontraram a fumar liamba. Demorou um pouco, depois voltei a fazer tráfico, voltei a vender liamba na cadeia e tudo mais. E aconteceu muita coisa, que não vai ser possível a gente fazer todo o compêndio aqui. Então, o que aconteceu? Nos chamaram outra vez no tribunal, na Joaquina, pela 2ª vez, e fomos condenados 6 anos de cadeia. Nos trocaram de espaço e fui do outro lado da Vila Chinesa. É um espaço onde normalmente fica aquelas pessoas mais sofisticadas, que têm dinheiro, e nós estávamos ali, porque no penal, aquele quintal era muita perturbação. Aí no canto alguém está fumando liamba, aí no canto alguém está atendendo diazepam, aí no canto alguém está atendendo ipanga, aí no canto está, e porque o quintal da CCL é mais agitado que o quintal de Viana. CCL também Viana ou já não? CCL é a comarca central de Luanda, a primeira, lá no Samizanga, se juntando essas áreas. E imaginem que as coisas não ficaram só na liamba. Eu conheci diazepam dentro da cadeia, era altamente drogado o diazepam. Quando eu consumi esse diazepam, até assim, os quintais da cadeia e as pessoas que vendiam preferiam dizer que já não tem negócio, porque era extremamente chato. Quando eu tivesse sobre efeito dessas drogas, as pessoas já sabiam, olha, o fulano já está assim, então cautela aqui, porque era mesmo chato. E as coisas foram passando. Lá na Vila Chinesa, o problema do pulmão continuou. Sempre que eu fumava, basta colocar, inalar, não sei se vou dizer golo, a primeira parte de fumo, o peito ardia. E aquilo me corroía. Eu pensava assim, se eu morrer aqui na cadeia, porque eu estou mal. Das vezes que eu tentei deixar de fumar por mim mesmo, fiz apenas alguns meses, 3 meses, e voltei outra vez a fumar. Com essa modalidade de vender e não vender, você tem um produto nas suas mãos, você vende, e quando quiser fumar, você tira. Mas então, essa dor
me fez começar a participar nos cultos. Porque eu já não suportava mais. Tudo o que eu mais queria naquela altura era deixar de fumar. Mas sempre que eu tentava, eu não conseguia. Tinhas a vontade. Vontade era grande, meu irmão. A força não havia. Não havia. Eu comecei a participar nos cultos. E assim, há dias que eu não fumava, os meus amigos chegavam, comenta, Teixeira, vamos fumar. Às vezes eu cedia, e depois eu assim, Senhor, até quando? Um dia, depois de fumar, eu estava totalmente frustrado comigo mesmo, porque estava atuando contra mim mesmo. O bem que eu quero fazer, eu não fazia, mas o mal que eu não queria, eu fazia. Apóstolo Paulo, era essa luta que estava a decorrer dentro de mim. Era essa luta. Lá o irmão, não é adventista, ele pregou sobre a questão de fé e obras. Depois tivemos um momento de interação onde oramos fortemente e eu chorava amargamente na presença de Deus. Eu voltei para a minha caserna, para a minha cama, e então, desde ali, a decisão pegou. Comecei a estudar a Bíblia pela orientação do Espírito Santo e qualquer coisa que eu não entendia, eu recorria a um papá. Este papá era um dos prisioneiros também? Era prisioneiro, mas também não era adventista, mas a pouca luz que ele tinha, ele partilhava comigo. E eu ia lá no meu beco e continuava a examinar. E a gente, pelo pouco que já tínhamos, falávamos com as pessoas dentro da caserna e as pessoas também se doavam. Desculpe, só não quero interromper. Beck significa quê? Porque são termos talvez que eu não entendo. Não percebi. Beck. Foste no beck, começaste... Beco. Sim. Normalmente o beco, quando se fala de beco, desculpe ali, é tipo assim, beliscos, um belisco aqui, um belisco aqui. Forma um beco, não? Sim. Não sei se pegou. Sim. É esse beco que eu me refiro. Obrigado. Desculpe, esse é muito normal. E porque a gente aqui não conhece como é que é a realidade de lá, então deveria ser mais aberto. Mas então a gente foi indo, o evangelismo foi indo, Jesus trabalhava por meio de nós, até que um dia então eu assim contemplei abertamente Êxodo capítulo 20, verso 8. E o Espírito Santo estimulou-me na decisão de começar a guardar o sábado. Assim mesmo naquele dia. O sábado seguinte, pela graça, eu comecei já a guardar o sábado e eu me lembrei, uau, tem um primo que é adventista. Os adventistas guardam o sábado. Então eu vou começar a guardar o sábado aqui na cadeia sozinho. Muitas vezes guardava jejuando para ter melhor concentração e passava todo dia me consagrando. E então disse para mim mesmo, quando eu sair, porque eu tinha plano depois de formar a minha igreja, eu falei, não, já existe a igreja do Senhor. Tudo ação do Espírito. E então eu estava decidido que quando eu estiver em liberdade, passarei a frequentar na igreja que também guarda o sábado, tal como o Espírito Santo tem me levado a guardar aqui. Como é que era lá a guarda do sábado? A guarda do sábado era sozinho. Eu fico na minha cama, oro, e não havia essa questão ainda de hinos, não conhecia o hinário, orava, estudava e meus dias eram assim. Muitas vezes guardava o sábado jejuando. Até que quando fui evacuado para a cadeia do Caquila, isso já lá nas profundidades, por isso é que eu estava há tempos a dizer em alguém que, olha, lá no Caquila fizemos vida campestre, porque aí na cidade é mesmo campo, trabalhos manuais, existe tudo isso. E eu fiquei lá no fundo, lá encontrei outros irmãos. Encontrei um irmão que já guardava o sábado, como é que o Senhor trabalha? Já estudava o trimensário. Então ele me despertou, falei com a minha família e a minha família começou a trazer o trimensário. Então abrimos aí uma classe da escola sabatina e fomos estudando, fomos pregando. Algumas pessoas se converteram, o Senhor fez curas por meio de nós e alguns endemoniados foram libertos. Muita coisa aconteceu ali dentro. Continuamos a estudar. Olha, se deparamos lá no Caquila com um papá chamado Papá Mateus, era adventista. Tinha quase todos os livros da Mãe White. Aí fomos aprendendo sobre Daniel. E depois chegou uma altura que eu dediquei quase todo o tempo a estudar o livro de Daniel. Com aquele programa Bíblia Fácil. Quando terminou, o Senhor me usou. Comecei a estudar com o Mano Tiago, ele não era adventista. Estudamos,
tão logo terminamos de estudar juntos as profecias e também Apocalipse, eu não fiz quase nenhum apelo. Ele tomou a decisão de começar a guardar o sábado conosco. E as coisas foram indo. Eu saí, pela graça de Deus, de liberdade condicional, e uma parte tinha que cumprir aqui fora. Vim parar no AMBO, as coisas foram indo, dificuldades foram indo, vitória sobre o pecado, a luta sempre foram indo, quedas sobre não quedas. Mas uma coisa eu dizia sempre na oração: ainda que os pecados surgirem, mas eu não tenho gosto de te abandonar. Vou te adorar assim com os meus pecados até o Senhor me libertar ou até eu conseguir abandonar. As coisas foram acontecendo até que na minha mente nasceu o cantinho da verdade presente. Era estranho começar sem telefone, sem nada, mas o Senhor ajudou e começamos. Atualmente o cantinho da verdade presente tem trabalhado fortemente nas redes sociais e no presencial. Temos estudado a Bíblia e o Senhor tem abençoado, porque desde o ano passado a gente tem estudado a Bíblia com esse rapaz. E o zelo que esse rapaz tem apresentado me faz refletir o tempo todo. E muitas vezes eu pergunto ao Senhor: até que ponto eu tenho instruído bem este rapaz? E Deus sempre faz alguma coisa. E eu creio que este trabalho não é só eu, é Deus quem tem usado, porque, assim, olhando para mim, eu não tenho dotes para tal. E o zelo que esse rapaz tem apresentado, sei lá, mexe muito comigo, porque o pouco de luz que ele recebe, ele vai para a sua casa e ele partilha com a sua família. O Senhor também está lhe usando. Como resultado disso, ele conseguiu trazer, pela graça do Espírito Santo, pela graça de Deus, o seu irmão Antônio. O Antônio estava para vir, mas ele se pronunciou tarde e, graças a Deus, o Antônio também tem estudado conosco. Por meio do Simão, o Senhor aumentou mais uma pessoa na classe bíblica. O Simão recentemente estava conversando com seu colega e o seu colega lhe perguntou: onde é que você tem aprendido isso? E ele disse: eu tenho aprendido com uma. Me leve lá também. Eu nunca ouvi isso. E é assim que as coisas têm avançado. O Simão é um rapaz e ele precisa do apoio moral e espiritual de todo o obreiro que está aqui presente. Porque o irmão Teixeira não é suficiente para suprir todas as necessidades e todos os interesses que esse rapaz tem a respeito da verdade. E a questão que ficou incomodando a minha mente é: quem vai auxiliar o irmão Teixeira a conhecer esse rapaz, a conhecer a verdade? Porque a mãe White diz que a verdade presente ela deve ser compreendida na totalidade. Quem vai ajudar este rapaz a compreender a verdade na totalidade, quando por algumas atividades o irmão Teixeira não estiver presente, ou o caminho da verdade presente? Quem? Ele tem sede da justiça. Ele tem fome de ter o caráter de Cristo. Porque ele já crê que ele pode ter o caráter de Cristo mediante o poder de Cristo Jesus. É assim que esse é o nosso rapaz Simão. Ele está aqui conosco. E ele quer conhecer todos, se for possível, conviver com todos também, se for possível. Eu acho que por enquanto a gente para por aqui. Se você tiver, muito obrigado. Amém. Então, nós estamos gratos e nós queremos que passou-se o fundamental e o necessário. Nós estamos muito maravilhados pela maneira como se cumpriu na tua vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11, onde o Senhor fala: eu é que sei que planos tenho para você, planos de bem e não de mal. Então, é o Senhor conduzindo toda a sua trajetória e que com o projeto do cantinho, né, com os trabalhos que vêm desempenhando no sentido de tirar almas e conduzi-las para o reino de Cristo. Então, conclusão final para, né, se calhar, o que é que precisam, se calhar, nos apoios
muitas das vezes, se calhar, estamos a falar materiais didáticos, né? Por exemplo, Bíblias, se calhar necessidade de materiais. Por E exemplo. a grande necessidade, por enquanto, quanto ao Simão, é mesmo uma Bíblia Sagrada. E o Senhor já tem apertado fortemente a minha nessa questão. Ele está a ler o grande conflito, mas é o condensado. E também estamos então com o plano de oferecer no caminho a Cristo. Mas tudo é uma questão de quê? De finanças. A gente tem orado e eu creio que daqui a mais uns anos o Simão estará se unindo com o Sapininho. Ele já ganhou um grande conflito. Já sei que eu esqueci, mas vou dar um grande conflito para o Simão. Amém. Glória a Deus. Então, Querido, o Senhor esse é o abençoe. slogan. E aí? Então, assim nós terminamos com a nossa programação e eu tenho apenas certeza que o Espírito